As nossas conferências são cada vez mais participadas e o nível de perguntas subiu drasticamente. Sabe qual é uma das mais interessantes? Tem a ver com investir em PPRs dá desconto na Segurança Social? Venha lá ouvir o que o Pedro Lino tem a dizer sobre o assunto. Então seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. O Pé de Meia é aquele programa aqui do canal Acordo de Dinheiro onde nós tentamos ajudá-lo e ajudá-la a poupar e para investir. Este programa só é possível graças às parcerias que nós temos. Começa pelo Optimize, a Square Management, a Blue Crow, fundos, a AppFip e ainda a produção que tem ajuda da Mel Empresas. Ora, como sabe, semanalmente nós trazemos aqui alguns colaboradores e pessoas que estão habituadas a debater estas questões connosco. Hoje volta outra vez o Pedro Lino, mas eu tenho uma surpresa para si. Qual é o tema desta semana? Não é um, não são dois e não são três. São vários temas misturados, que o mesmo é dizer que são perguntas que aquelas pessoas que foram às conferências do Porto e de Lisboa, eu peço desculpa pessoalmente, eu não tinha dito, tive problemas pessoais e não consegui estar presente, mas em próximas ocasiões estarei, mas dizia eu, são perguntas que as pessoas que nos acompanharam colocaram pessoalmente nos eventos de Lisboa e do Porto. E é sobre esses que vou falar com o Pedro Lino hoje, que vamos estender estas dúvidas, estas questões a todo o nosso auditório. Até porque são questões muito interessantes, Pedro. São, e foram imensas questões. Foi uma surpresa ver que foram quase 800 pessoas nestes dois eventos. E sim, muito participativo. Muito, muito participativo e sobre os diversos temas que já vamos abordar. E é curioso, Pedro, nós temos notado desde o primeiro evento que nós fizemos até agora que o número de presenças vai aumentando e o interesse das pessoas também. Sim, é? Principalmente há pessoas que já foram às conferências quase todas. Sim. Que é também interessante, mas o nível de interesse e de perguntas e o tipo de perguntas também estão... E a complexidade das perguntas revela que as pessoas estão mais preocupadas. Estão preocupadas, estão muito interessadas nestes temas e muitas que vêm o pé de meia. Bom, é bom saber isso. E graças a si, você é que faz o sucesso do programa. Pedro, vamos à primeira, que foi também respondida na conferência, que é da Sónia. Como é que deverei proceder se uma corretora ou gestora de fundos falir? O que é que eu devo fazer para rever os títulos, ou seja, unidades de participação? Já tivemos um programa de pé de meia onde falámos do sistema de indemnização aos investidores, mas foi curioso porque foi uma pergunta muito votada. Nós colocámos várias perguntas à votação e as pessoas podiam colocar perguntas e essa foi das mais votadas e indica que ainda há algum receio do que é que acontece aos títulos. Eu diria mais, Pedro, eu tenho a impressão que esta dúvida que as pessoas têm é aqui uma das coisas que impede que elas coloquem mais dinheiro em fundos de investimento. Também, provavelmente, porque existe aquela noção que o sistema de indemnização aos investidores cobra até 25 mil euros. Sim. Ora, isso é verdade, mas é verdade só para a liquidez, ou seja, o dinheiro. Para os títulos não, os títulos são 100% das pessoas, porque os títulos estão segregados. Ou seja, numa corretora e numa sociedade gestora, se existir liquidez, dinheiro que não esteja por aplicar, aí sim, se a corretora falir, o sistema de indemnização cobra até 25 mil euros. Mas os títulos não, os títulos estão lá e são das pessoas. E são das pessoas. Okay. No caso das sociedades gestoras, e no nosso caso especificamente, nós não lidamos com o dinheiro. O dinheiro, quando entra, vai diretamente para os fundos. E independentemente de estar em liquidez ou aplicado, o que as pessoas têm é uma unidade de participação de um fundo, ou seja, é um pedaço do fundo. É um pedaço do fundo. E esse pedaço do fundo está segregado das nossas contas, ou seja, existe uma segregação patrimonial e esse é 100% garantido. Ou seja, não interessa se tem 25 mil euros, 1 milhão, 10 milhões em fundos, se a corretora ou se a gestora falisse, teria esses 10 milhões em fundos de investimento. Ok, segunda questão, que também é uma questão muito interessante, tem a ver com os PPR. Porque foi colocado também na conferência pelo Rui Correia, e ele dizia assim, eu tenho PPRs. Agora imagino que uma empresa me quer dar um prémio de 2 mil euros. Eu posso pedir à empresa para transferir esse dinheiro para um dos PPRs? Pode. Essa foi muito interessante, porque é a primeira vez que estamos a ter mais perguntas sobre empresas. Sim. E também tem um pouco a ver com o trabalho que temos vindo a fazer aqui, que as empresas podem fazer muito para os colaboradores. Temos insistido muito nisto aqui, já fizemos vários programas e nunca mais dizer isto. As empresas têm uma grande vantagem do ponto de vista da segurança social e ao mesmo tempo estão a ajudar os seus colaboradores a melhorar a perspectiva da sua reforma. Exatamente, e nesse caso, no caso dessa questão, se o colaborador quiser e se a entidade empregadora também assim o quiser,
pode pedir o pagamento do prémio variável ou de um bónus em PPR, e pode ser no PPR que já tenha, por exemplo, na Optimize, ou onde quiser, onde tiver. Pode, no fundo, vai ser um reforço ao PPR existente e vai poupar a Segurança Social. E o benefício, exatamente, o benefício mantém-se. O benefício mantém-se. Para a empresa, os 23,75, e para o colaborador, os 11%. Para o colaborador também, muito bem. Já agora muitas empresas e muitos recursos humanos, as empresas não sabem que isso é possível. Exatamente. E pode ser discricionário, ou seja, a empresa para atribuir a um não tem que atribuir a todos os colaboradores. Pergunta seguinte, aliás, há mais uma pergunta relacionada com os PPR que diz assim: é possível dividir este dinheiro por mais do que um dos PPR? Também é possível. No nosso caso, se imaginemos que recebe 10 mil euros em bónus de uma empresa. Pode pôr um fundo mais arriscado, pode menos 2 arriscado. mil 2 mil no Leopardo, 2 mil no agressivo. Pode fazer uma carteira e uma diversificação, e é por isso que damos a possibilidade de poder ter vários fundos, que é para poder depois até alterar o perfil de risco. Pedro, mas o benefício para a Segurança Social esse mantém-se. Aliás, em sede de Segurança Social esse mantém-se também. Esse mantém-se, e atenção, não é sobre os 2 mil euros do IRS, é sobre o montante total. Exatamente. Ou seja, se receber 10 mil euros, o colaborador poupa 11% desse montante e a empresa 23,75% do montante atribuído. Que é o que a empresa paga, 23,75%, e o particular, o empregado, 11%. Exatamente. Bom, pergunta seguinte, também em PPRs, qual a diferença de subscrever PPR num banco ou numa corretora? Numa corretora, se calhar será numa gestora, porque as corretoras provavelmente não há muitas que disponibilizem esse produto, mas num banco terá acesso, terá no fundo uma posição consolidada, terá o PPR com os outros fundos de investimento, com as outras aplicações e com os depósitos a prazo ou a ordem que tiver, ou seja, vê a sua situação patrimonial. Se subscrever diretamente connosco, tem só a sua visão connosco, mas tem acesso, por exemplo, às conferências, que nós quando anunciamos primeiro para os clientes, Claro. tem acesso às promoções ou algumas vantagens, como este mês estamos a dar 0,5% de bónus, bonificações, até ao fim do mês. Tínhamos contado isso aqui, até ao fim do mês. Então conta lá, Pedro, conta lá essa vantagem para os nossos espectadores. Até fim do mês, quem subscrever ou reforçar o seu PPR no Optimize tem 0,5% do montante que subscrever, até ao máximo de 250 euros de bónus. Ok. Por isso, quem subscrever até 50 mil euros terá 0,5%, que são os 250 euros. Bem interessante, olha, não se esqueça disso. E essas vantagens só connosco diretamente, e depois tem acesso, claro, também ao extrato mensal, ao comentário do gestor, que não tem se for cliente do banco. Já agora, para as pessoas que protestaram a dizer assim, quando você disse que tinha arranjado mais 50 lugares não chegavam, porque não chegaram. Então porquê é que não põe mais? Olha, é muito simples, pois nós temos que fazer isto para quem já está connosco, está a ver? Ou seja, temos de dar algum privilégio a quem já está connosco. Bom, Pedro, a pergunta seguinte tem a ver com ETFs, é de um Nuno Miguel Alves Sampaio. E ele diz assim, historicamente, realmente o pessoal aqui já é muito estudioso, vai consultar aqui muitos. Historicamente, um ETF, indexando ao S&P, ou seja, ao índice, Standard & Poor's, rende mais do que um PPR. Então, se é assim, qual é a vantagem do PPR no longo prazo? Eu acho que são coisas distintas. O ETF está 100% investido em ações sempre. Exatamente. O PPR agressivo, por exemplo, não está. Isso até foi uma comparação que foi feita, ou os PPRs podem não estar 100% expostos a ações. Muito embora, no caso do agressivo, até o limite máximo é 100%, mas ele não está. Por exemplo, o PPR agressivo neste momento tem uma exposição a obrigações de alguns países que dá 9% ao ano. Isso em obrigações, e nós achamos que 9% é muito interessante. E em vez de estarmos a arriscar em ações, uma parte do portfólio está aí. Agora, também se referiu o seguinte, nos últimos anos, e também referimos na conferência, o índice SP500 está muito concentrado. Por exemplo, a Nvidia este ano subiu 150%. São 7 empresas. São 7 empresas. A Nvidia, a Microsoft, a Google, a Meta, Alphabet, Amazon. E tem, não sei se já foi, exatamente, a Amazon também, a Apple. São 7 empresas. E essas, algumas dessas têm subido muito. Quem não tem essas empresas, ou o índice SP500, se não contasse com a performance dessas empresas, estava
a menos de metade da performance. E já agora, Pedro, lembrar estas pessoas que estão a ver que estas 7 empresas pesam já quase 35% do valor do índice da capitalização. Atenção a isso. E eu acho que isso vai mudar, também foi algo que nós falámos, que é vamos ter um índice mais diversificado. Não é possível ter um nível de concentração. E é perigoso. E é muito perigoso. E outra questão tem a ver com a volatilidade. Eu costumo dar o exemplo do que aconteceu no ano 2020 com a pandemia, que é que o índice SP500 caiu 40%. E ao Camilo, não houve muita gente que aguentasse quedas de 40%. Exatamente. E nós, no PPR agressivo, com uma gestão mais ativa, estávamos a cair 20%. E mesmo assim as pessoas já estavam em pânico. Mas é a diferença entre sair do mercado e depois entrar um ano depois muito acima ou manter o seu investimento. Por isso, nós preferimos ter uma abordagem mais conservadora, porque já sabemos, quando o mercado sobe, toda a gente quer ser agressiva e quer ganhar o índice. Quando o mercado baixa, e vamos ter períodos com volatilidade no próximo ano, depois as pessoas querem... Bom que as pessoas se preparem já. Eu acho que é bom que se preparem. E nós temos essa abordagem agressiva, mas mais conservadora. Muito bem. Pedro, pergunta seguinte, do Nuno Miguel Champagne, é o mesmo, coloca esta questão. Isto é muito interessante também. Há bocado já tentámos responder isto, mas eu acho que valia a pena voltar à matéria. Tenho um PPR. Sou trabalhador por conta de outra. Se a empresa me quiser dar um prémio de 1.000 euros, posso pedir para transferir para o meu PPR, mas aqui a questão é saber se pode ser só para ele ou se pode... tem de ser para todos. Sim, pode ser só para ele. Pode ser só para ele. Ou seja, a atribuição de bónus aos colaboradores pode ser discricionária. A empresa não tem que atribuir a todos. No fundo de pensões não. No fundo de pensões não. Pensões é para todos. No fundo de pensões tem que ser para todos. E daí também esta flexibilidade dos PPRs, que cada vez é mais procurada pelas empresas, porque a empresa, se quiser, faz uma avaliação de desempenho, por exemplo, e há aqueles colaboradores que tiveram melhor performance e conseguiram atingir os seus objetivos, pode decidir um pagamento de PPR somente a esses, e os montantes também podem ser diversos. Ou seja, um pode receber 1.000 euros, outro 100.000, outro 200.000. É que as pessoas têm de perceber uma coisa. Um PPR é uma espécie, aqui é como um prémio que se dá pela produtividade da pessoa. No caso de fundo de pensões não. Por isso é que o fundo de pensões tem que ser para todos, e aqui no PPR é mesmo até para ajudar a premiar aquilo que é o desempenho de cada funcionário. Exatamente. Por isso pode receber os 1.000 euros e a empresa só tem que transferir para a conta do colaborador, e depois nós emitimos uma declaração em como foi subscrito um prémio. Mas essa foi outra dúvida. O prémio, a partir do momento, ou o montante, a partir do momento em que é pago ou é subscrito o PPR, está na esfera do colaborador, não está na esfera da empresa. Isso também é muito importante esclarecer. Porque há pessoas que perguntaram, até se eu sair da empresa, se eu me despedir ou se for embora... O dinheiro é da pessoa, está lá no seu fundo de investimento. A partir do momento em que está, o prémio esse dinheiro, o PPR, já é da pessoa. No fundo de pensões depende, pode não ter direito a tudo, ou pode ter que mudar até de fundo de pensões, mas o PPR já está do lado do colaborador. Pergunta seguinte, do Vítor. Com o novo presidente dos Estados Unidos da América, qual é a expectativa relativamente ao S&P? Também foi muito... Essa já tentámos tratar nos programas anteriores. Também foi muito votada. Mostramos alguns gráficos, quais são os setores mais beneficiados com os republicanos historicamente, mas e também o que era estar investido só em presidências democratas, só em presidências republicanas, e o que é continuar investido. E o que é facto é que continuar investido a longo prazo não faz diferença. Não faz muita diferença. Aliás, nós fizemos aqui um programa, Pedro, com o Francisco Carneiro, que gera o Leopardo, e ele mostrou mesmo os gráficos, que eu até vou pedir depois aqui à edição para incluir, já agora que estamos a falar disto, onde se mostra que a longo prazo é irrelevante. É irrelevante. Agora, há uma rotação de setores. Por exemplo, o setor das energias renováveis está a ser bastante prejudicado. Por exemplo, o setor bancário está a ser muito beneficiado pela desregulação. E também por aí a Europa está a ser prejudicada, porque tendo menos regulação nos Estados Unidos, então os americanos, as empresas americanas vão ser mais competitivas relativamente às europeias. Por isso vemos os índices americanos em termos globais a subir e os índices europeus a baixar. Questão seguinte, do Sandro David Afonso. Mas afinal, porque é que não se leva a literacia financeira às escolas desde cedo? Eu acho que é o Camilo a responder. Não... Olha, é muito simples, sabe porquê? Porque os governos, tanto de esquerda como de direita, estão-se marimbando, desculpa a expressão, para a questão da poupança. O que querem que as pessoas gastem já.
Está a ver? Por duas razões. Primeiro, porque ajudam a estimular a economia, já que não conseguimos estimular a economia por via externa, e por outra razão, é que se você gastar já é IVA em caixa, portanto dá jeito ao Estado que as pessoas continuem a gastar, o que é um erro, aliás. Você poderá ver no próximo Business Watch, na quinta-feira com o Dr. Carlos Tavares, temos um programa exatamente sobre isto, que é sobre a poupança e como é que o Estado, em vez de estimular a poupança, faz exatamente o contrário. Cobra mais impostos e, portanto, as pessoas ficam com menos rendimento disponível para poder poupar. O investimento não paga impostos. Exatamente. E as pessoas, quando descobrirem isso e o gosto de investir, acho que. Já agora, complementando o que o Pedro estava a dizer há bocadinho, aquela pergunta do ETF que se dizia, então, mas qual é a vantagem do PPR? É muito simples, depois é vantagem fiscal. Sim. Também não falámos disso. Falamos. Ou seja, acima dos 5 anos você paga 8%. Não é? 8 anos. 8 anos, perdão, paga 8%. Ora, isso faz toda a diferença. Sim. É outra vantagem em relação ao ETF. Uma pergunta da Sónia Patrícia Souza. Quero fazer uma poupança para o meu filho. Aleluia! Cada vez mais pessoas preocupadas com isto. Mas como ele é menor, como posso fazer em nome dele? Isto é uma questão interessante também. Neste momento não pode fazer em nome dele. Pode abrir uma subconta e começar e fazer um PPR em nome dele e designá-lo como beneficiário em caso de morte, ou herdeiro em caso de morte. O Timar só vai ter essa solução disponível no primeiro semestre, vamos ter no primeiro semestre de 2025, mas eu queria chamar a atenção para uma questão. Para quem começa a poupar muito cedo para os filhos, é possível que aos 18 anos os filhos venham a ter uma poupança substancial, 100 mil ou 200 mil euros. Ora, há pais que querem ter o controlo sobre esse montante e o que tem que saber é, se o PPR estiver em nome dos filhos desde pequeno, quando eles atingirem a maioridade, não podem controlar nada e é 100% deles. A responsabilidade é dele. E a responsabilidade depois é do filho. Isso é muito importante referir. E tivemos alguns casos de pessoas preocupadas que então, e se aos 8 anos tiver 100 ou 200 mil euros? Pois, uma coisa é estar na esfera dos pais tendo o filho como beneficiário em caso de morte, está em nome do filho. Outra está em nome do filho e aí não se pode fazer nada. Mas já agora, sabe como é que se resolve isso? Educando financeiramente o seu filho. Verdade. Porque o receio dos pais, Pedro, é isto é um estroina, vai buscar aos 18 anos, compra para aí uma moto, um carrão e estoura-me aqui o dinheiro todo. E eu lembro, quer dizer, se eu aos 18 anos receber 100 ou 200 mil euros, pensava, já não preciso trabalhar. E não é bem assim, temos que continuar a estudar. Portanto, moral da história, eduque do ponto de vista da literacia financeira aos seus filhos, porque é o melhor antídoto para depois fazerem disparates quando têm estes montantes. Sim, e neste momento é possível fazer PPR para as crianças, mas em nome dos pais através de subcontas. Questão seguinte, Jaime Pires Pinho. O investimento em ações através de PPR é complementar a um investimento que não seja através de PPR? Não, pode ser complementar, pode ter nós não temos de ter tudo em PPRs, nem podemos ter, quem conseguir, pode ter imobiliário, ETFs, carteiras de investimento, PPRs, tem de saber gerir, tem de ter tempo para gerir isso tudo. O que nós dizemos é que quando não tem tempo é delegar. Sim, isso aí, atenção a este pormenor que o Pedro acabou de referir, é preciso ter tempo e acompanhar isto, ok? Se às vezes as pessoas não olham para os status do banco, quanto mais para estas coisas, não é, Pedro? E aqui há mais uma pergunta ainda deste espectador. Chega a apostar em PPR que invista no mercado de ações? Pois, eu lembro dessa pergunta porque eu disse logo, apostar não, tem que ser investimento. Bolsa e mercado de capitais não é jogo, ok? Isto é investimento. Sim, eu acho que faz todo sentido ter PPRs pela questão da vantagem fiscal e pela questão de estarem, dependendo da idade, de estar mais exposto às ações, tem uma rentabilidade bastante superior à inflação a longo prazo. Eu acho que faz todo o sentido se temos um incentivo fiscal em Portugal, que é dedução no IRS até aos 400 euros. Poder transferir entre perfis diferindo os impostos e depois no momento da tributação só pagar 8%, quer dizer, não há melhor que isto. Eu lembro que em 2005, até 2005 só se pagava 4% das mais-valias. É verdade. Depois mudou para 8%. Mesmo assim, 8%, comparando com todas as outras tributações, eu acho que só não aproveita quem não quer. É verdade, exatamente.
Bom, depois já há aqui uma pergunta da Serafina Freitas, que eu acho que já está parcialmente respondida, que ela dizia assim: com Trump é expectável que alguns setores como energias renováveis e saúde sejam menos beneficiados. Eu acho que já respondemos a isso. Não é? E depois temos aqui uma outra do André Filipe Dias Ferreira, que eu vou-lhe fazer uma proposta, André, ok? Ouça bem. De que forma podemos trazer os nossos filhos menores para este mundo da poupança e dos investimentos sem que se torne chato para eles? Qual é o discurso que a gente deve adotar? Pedro, se quiser responder, mas eu vou fazer aqui um desafio ao espectador, mas diga. Eu acho que é trazer a literacia financeira e é trazer o dinheiro para o dia a dia, porque muitos pais não decidem quais são os seus objetivos de investimento, nem falam em família. Acho que o dinheiro ainda é muito tabu e ganhar dinheiro em Portugal. Eu acho que tem que se tentar desmistificar isso no próprio dia a dia, fazer exercícios com os filhos, ir ao supermercado, pô-los a usar o dinheiro, a investir, incutir o que é o efeito de poupança, o que é ter mais no futuro, que eu se calhar não consumo tanto agora, mas depois... Como se eles fossem a decidir agora, e habituarem-se a isso mais. Agora. Olha, André, é muito simples. Vamos fazer um programa um dia destes sobre isso, ok? Eu tenho alguma expertise nesta matéria porque já escrevi livros nesta área. Portanto, um dia destes faremos um programa aqui com dicas práticas para vocês poderem convencer os miúdos. E cada vez há mais perguntas sobre as crianças. É verdade, sim senhor. Pedro, vamos fechar o programa de hoje, que há muito mais perguntas, devemos colocá-las também noutros programas, mas vamos fechar o programa de hoje com uma questão que parece muito importante, que é do Carlos Manuel Moutinho Ferreira da Silva, em que ele diz assim: em que produtos se deve investir quando se atinge 60 anos? Só nos PPR de baixo risco? Não, aliás, também eu costumo dar o exemplo do meu pai com 80 anos, tem o PPR. O pai do Pedro é um bom exemplo. O meu pai tem um portfólio de PPRs e também tem PPR agressivo, ou seja, ele não pode se calhar ter 100% em PPR agressivo, tem que ter outros PPRs mais conservadores, mas não é por chegarmos à idade da reforma que devemos levantar os PPRs, número 1, e que devemos mudar para um perfil conservador, porque se tudo correr bem, devemos ter ainda mais 20, 25 anos de expectativa de vida, o que será bastante bom. Por isso, o dinheiro ainda tem que continuar a capitalizar e não pode ser só perfis conservadores. O que provavelmente há é que ir mudando devagarinho, a aproveitar também que se pode mudar de perfil de risco sem diferindo os impostos, sem pagar as mais-valias. E se tiver, por exemplo, 100% no agressivo, é ir pondo de 3 em 3 anos 10% para ir retirando essa exposição e colocar no moderado, em algo mais conservador. Não é mudar de um dia para o outro, até porque isso tem a ver com a sua natureza. Você tem vontade de arriscar mais ou não? Mais, você já está protegido de alguma maneira, então se está mais protegido aqui pode correr risco, não é? Porque tem 60 anos que vai ficar preocupado com isso, acho eu. Não, de maneira nenhuma. Ora bem, Pedro, olha, quero agradecer, foi um naipe de questões muito interessante. Vamos destacar aquela da Segurança Social para as empresas, para os trabalhadores, porque têm sido aquelas que têm suscitado mais interesse junto do nosso auditório. Vamos destacar isso no programa de hoje. Fica marcada uma próxima conversa para um próximo programa. E antes de irmos embora, quero recordar que este programa só é possível graças às parcerias que nós temos, que é, olha, começa pelo Optimize, Square Management, a Blue Crow, fundos, a APFIP e ainda a produção que tem ajuda da Mel Empresas. Fique bem, nós voltaremos na próxima segunda às 12. Muito obrigado.